Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam todos bem. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre Paulo Veronese Pavese. Paulo Veronese Pavese é filho de Paulo Ayrton Pavese e Rosângela. Paulinho tinha uma irmã menor, que na época do caso tinha 6 anos e ele 10. Paulinho nasceu no ano de 1990, no dia 8 de outubro. Ele era um menino extremamente meigo, extrovertido, inteligente e muito amigável. O pai relata que ele fazia amizade muito fácil com as pessoas, era extremamente animado, a felicidade da casa. O pai trabalhava em uma multinacional no estado de São Paulo, permanecia a semana em São Paulo, no estado de São Paulo, e aos finais de semana retornava para casa, que ficava localizada numa cidade no interior de Minas Gerais, Poços de Caldas. Uma cidade pacata, não tão pequena, mas também não tão grande. Eles residiam em um condomínio e no dia 19 de abril do ano 2000, Paulinho estava brincando na área externa do condomínio, onde tinha uma piscina juntamente com colegas. Nisso, Paulinho foi tentar fazer uma manobra em uma grade, um local que fica próximo à piscina. Ele acabou caindo da altura de 10 metros. Paulinho foi socorrido urgentemente pela mãe e por algumas pessoas que estavam próximas do local. Ele saiu do condomínio andando e totalmente consciente, apesar da gravidade. Ele saiu chorando por conta da dor, da queda, e a família levou a mãe, no caso, ela estava presente de acordo com todo o acidente. A mãe levou para o hospital mais próximo da casa, que ficava a poucos metros, era tipo virar uma esquina, que era o Hospital Pedro Sanches, que era um hospital que tinha um convênio com o SUS, porém ele era privado. E nisso a mãe levou o menino para lá. Então o hospital não era tão equipado, porém a situação era grave e necessária de um atendimento imediato. Então a mãe leva o menino para lá e ele é atendido às pressas por conta da gravidade da situação e logo são realizados exames para saber o que teria acontecido com o menino. Nisso o pai é avisado, comunicado e ele retorna o mais rápido possível. O menino, como caiu de uma altura muito grave devido ao impacto, teria se formado coágulos na cabeça do garoto e era necessário uma cirurgia de emergência para a retirada dos mesmos. E nisso a mãe, totalmente comovida com a situação, obviamente permitiu que fosse realizado. O pai chega ao local e o filho já tem sido submetido a esse procedimento, então o menino estaria na UTI. E nisso eles falam com o médico José Luiz Benfito, que é um médico intensivista que estaria situado na CTI do Hospital Pedro Sanches. Então, o Benfito afirma que a situação é grave, porém o menino estaria respondendo bem à cirurgia no momento, estaria tudo bem, certamente iria ficar bem, porém poderia aparecer algumas sequelas, nada que não fosse possível uma medicação. Então, nisso, a gravidade do caso, o caso no momento, o menino estaria estável e iria dar tudo certo devido ao prognóstico. Então, as horas se passam e novamente na madrugada o pai volta a perguntar sobre o estado do filho e ele afirma que o menino apresenta uma boa resposta e estaria bem. Então, o Benfito, ele sugere que o pai vá para casa, porque ele não pode acompanhar, porque o menino estava na UTI, né, do local. E nisso, o Paulo Pavese, ele retorna para casa juntamente com a mãe. Então, o menino fica. Isso da noite do dia 19 para o dia 20. Então, na manhã do dia 20 de abril, José Luiz Gomes da Silva, que era o médico neurologista do hospital, ele liga para o pai, para o Paulo Pavese, e afirma que o garoto teria ficado em estado vegetativo. O menino não apresentaria estímulos alguns. Ou seja, o prognóstico teria sido mudou drasticamente de uma hora para outra. O menino simplesmente teve morte encefálica, segundo os médicos. Então ele afirma que o garoto teve uma grande piora na noite
passada foi intensificado o uso de medicamentos. Então, o menino já não respondia a estímulos, mas na manhã do dia seguinte, ou seja, ele já teria constatado a morte do garoto aí. Só que, gente, vamos abrir um parênteses bem grande nesse momento. Por quê? Porque o garoto, ele teria sido, ele foi administrado altas doses de sedativo, intencionais no caso, né? Justamente para forjar essa morte, esse estado vegetativo. Por quê? Porque o menino estaria totalmente dopado. Então foi tudo feito de forma estratégica, para a gente entender, né? Usando o medicamento Dormanide em alto excesso para justamente forjar essa situação. Então, no dia 20, os médicos falam que o menino morreu, então ele estaria morto, teria tido morte encefálica. Faltava só os exames mesmo para finalizar de forma burocrática. Então, o pai é avisado, então ele vai avisar a família, vai buscar a funerária e essas coisas, né, que quando a gente perde um ente querido. E nisso, o pai já fala que caso realmente seja constatada a morte, o menino seria doador, ele iria doar tudo sem exclusão de nenhum órgão. Então, o menino doaria tudo. Então, a partir desse momento, o médico Álvaro Yanhes, ele é acionado para a gente entender. Álvaro Yanhes, ele não trabalhava no Pedro Sanches, ele trabalhava na Santa Casa de Poços de Caldas. Então, lá ele era diretor do centro de transplante, ele era diretor de uma ONG à parte, que era OMG Sul Transplantes, e ele tinha uma clínica particular de transplantados de rins. Então, para a gente entender quem é Álvaro Yanhes. Então, ele é acionado pelos médicos que cuidavam do Paulinho para que ele fosse até o local. Ou seja, gente, primeira coisa, Álvaro não poderia tomar frente desse caso, por quê? Porque ele não era médico do Pedro Sanches, ele não tinha autorização da família, então ele não poderia fazer nenhum tipo de procedimento que fosse no garoto, ou assumir o caso, ou exame, nada. Nada, 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 nada. E nisso, ele é acionado, ele vai até o Pedro Sanches e ele retorna, ele vai e volta. No caso, ele instrui de longe a contínua administração de medicamentos justamente para quê? Para forjar o laudo da morte encefálica que era necessária para apresentar, né? Então, o Dormanide, ele é administrado de forma contínua, ou seja, não há uma pausa. Por isso que o menino apresenta características de uma pessoa com morte encefálica, justamente por estar altamente dosado de sedativos. Então, a busca dos médicos era justamente forjar uma arteriografia, que seria o exame para o início da remoção dos órgãos. O ano era 2000, tudo era muito arcaico, digamos assim, ainda um pouco. E eles fizeram muitas irregularidades, ou seja, eles não mascararam. Tem muitos pontos aqui que visivelmente faltam exames, comprovações, o próprio procedimento da remoção dos órgãos. Então, recapitulando, ele continua instruindo os médicos a administração de medicamentos, certo? Então, isso vai do dia 20 até o dia 21. Os pais já têm consciência que o garoto morreu, não tem mais o que ser feito. Então, no dia 21, o menino é levado, a pedido do Álvaro, à Santa Casa de Poços de Caldas. Lembrando que ele não poderia fazer isso porque ele não é médico, ele não era médico do garoto, não tinha autorização da família. Mas ele fez. Basicamente, eles informam a família que vão levar o garoto para Santa Casa de Poços de Caldas para fazer alguns exames finais no garoto e isso apenas. Então, o Álvaro Yanhes, ele faz esse requerimento e o menino é levado. Então, o pai afirma no depoimento que
ele seria levado para fazer esses exames X, que durariam em torno de 3 horas. Mas o menino chegou lá e em 5 minutos foi constatado como morto. Então, não teria como ter sido feito esse exame, entendeu? Ele também afirma que nunca recebeu nem teve acesso a nenhum dessas chapas, que seria os exames arteriográficos, ou seja, da morte encefálica. Lembrando, gente, que a morte encefálica ela precisa de 2 exames que não podem ser feitos pelo mesmo médico, ou seja, em intervalos de 6 horas. O exame ele não pode ser feito posteriormente, por exemplo, em uma situação em que o menino estava sendo altamente medicado com sedativos, bem devido à operação anterior. Então não teria como, eles teriam que esperar um tempo X para fazer esse exame de forma legal, de maneira limpa, para que realmente apresentasse um resultado verídico, né? Só que eles não se preocuparam nem em forjar isso. Foi feito tudo de maneira tão rápida porque o menino não morria e até que o Álvaro ele quase desiste do transplante porque ele já estava classificando o menino, já tinha até informado a família que não dava, classificando ele como não doador. Então ele muda de ideia porque o menino não morria, não tinha como forjar a arteriografia, não estavam conseguindo forjar esse exame, né? Porque eles faziam e dava a circulação sanguínea. Então, nisso foi o que aconteceu do dia 20 para o dia 21. Foi essa tentativa de forjar a arteriografia, porque o menino já tinha sido dado como morto no dia 20, na manhã do dia 20. No dia 22 de abril, Paulinho é sepultado. O pai, até então, ele aceitou, né? Ele agradeceu os médicos, inclusive, gente, ele fez 3 placas de prata, entregou aos 3 médicos como uma forma de agradecimento por tudo que teria sido feito por Paulinho, no caso. E nisso o tempo passou, alguns meses depois ele vai verificar, né, pedir a conta, e porque ele, assim, o hospital, como tinha um convênio com o SUS, mas Paulinho teria dado a entrada como particular. Então ele fala, o pai afirma, que os materiais usados no dia que foi realmente tentado salvar a vida de Paulinho, quando foi no dia 20, que Paulinho já teria sido dado como morto, foi triplicado. Ou seja, tinha algo errado aí, né? Cobraram exames que, por exemplo, a arteriografia não é para ser cobrada em pacientes que são doadores de órgãos. Então, inclusive, cobraram um anestesista. Como que você anestesia alguém que está morto? Havia muitas irregularidades que o pai já havia detectado. Então, o pai vai ao hospital, ele pede a revisão daquela conta e o hospital se nega. O hospital começa a tratá-lo mal, começa a tratar como se ele fosse o culpado, como se ele não quisesse pagar a conta. Então, eles até tentam uma ação contra o Paulo Pavese, o pai. E nisso, o Paulo, ele tem algo errado. E ele vai até a delegacia da cidade, eles não dão atenção. Ele vai até advogados, ele procura advogados para entrar com a causa na justiça. Ninguém dá atenção ao que ele fala. A cidade era como se tivesse toda uma infiltração, uma organização que ligasse ao médico. Tudo era ninguém dava atenção ao que ele falava. A mídia local não dava espaço. Então ninguém queria se envolver no caso, porque era algo muito, na visão das pessoas, louco, né? Então, no início, o problema era apenas o valor. Apenas. Então, Paulinho leva até que ele consegue um promotor que acredita nele e leva o caso até o Ministério Público, que é pedido uma auditoria para saber o que realmente tinha acontecido.
E, paralelamente a isso, ele consegue entrevistas com a Rede Globo, a Record. Então, são alguns portais de telecomunicação grandes que ele consegue ter um acesso. Então, a partir da grande insistência do pai, é iniciada uma auditoria pelo Ministério da Saúde, que na época o José Serra era o ministro. Então, começada uma auditoria para averiguar os valores. Os valores. Somente. Nisso, o tempo passa e o Ministério de Saúde liga para ele, pede que ele vá até Brasília, porque o resultado saiu. E nisso, o Ministério da Saúde informa que o filho dele foi assassinado. O Ministério da Saúde apura que há extraviação de documentos, de exames, eles não fornecem um prontuário ao pai, em nenhum momento o hospital, há rasuras no exame de óbito. E o menino teria sido assassinado, ou seja, removeram os órgãos do menino enquanto ele estava vivo. Por isso, o anestesista, inclusive. Então, o pai também afirma que, diante de toda essa situação, um deputado estaria envolvido em tudo isso. Então, na época da auditoria, teria esse deputado que, inclusive, ele ameaça o Zé Serra, porque na época estava acontecendo uma CPI da corrupção. E nisso, esse deputado fazia parte da base e ele tem todo um contexto que ele acaba tendo acesso ao que o Ministério da Saúde estaria fazendo, de forma resumida. Então, ele teria acesso, então, quando faltava um documento, ele informava para que os demais forjassem ou desse sumiço. Então, muitos documentos sumiram, não tem laudos em branco. Muitas coisas foram descobertas após essa auditoria realizada pelo Ministério da Saúde. Uma das irregularidades, por exemplo, era que o Álvaro Yanez, ele possuía uma lista própria de pessoas, ou seja, na lista de transplantes existe uma lista que ela é única, ou seja, o primeiro da fila tem o segundo da fila, de maneira que não são nomes, são números, independente da sua renda, de forma democrática, digamos assim. Então, o Álvaro Yanez, ele tinha uma lista própria de nomes nessa ONG, clínica, era toda uma instituição criminosa feita de maneira que mascarada, né? Então, por exemplo, as córneas e os rins de Paulinho nunca foram destinadas ao SUS. As córneas foram localizadas em um local de Campinas e os rins nunca tiveram um paradeiro definido. Ou seja, a Santa Casa nem podia fazer retirada de córneas e mesmo assim tudo foi realizado na Santa Casa. Gente, para vocês terem noção, a tamanha irregularidade, para vocês terem noção. Quando um transplante ele é feito, por exemplo, você vai ser a pessoa transplantada não, você é a pessoa que faleceu e vai ocorrer um transplante, né? A retirada dos seus órgãos para acontecer um transplante. Então, você vai doar o seu coração. Então, vem uma equipe que vem buscar, tudo pago pelo SUS, jatinho e tudo, pega o seu coração. Então, essa mesma equipe que retira, ela vai transplantar na pessoa que está na lista de espera. Então, vem outra equipe que retira o seu rim e vai transplantar na pessoa da lista de espera. Então, são equipes multidisciplinares. Não é uma única equipe que constata seu óbito, que retira as suas córneas, que retira os seus rins, que retira o seu coração. Não é a mesma pessoa, porque é contra a lei. Ou seja, eles fizeram isso de maneira totalmente ilegal. Então, após a auditoria, no ano de 2002, a Santa Casa perde o credenciamento para a realização de transplantes de forma total. Até hoje não pode mais, ainda bem, porque o que acontecia ali, meu Deus, e você acha que realmente é coisa de filme, mas não, é a realidade. E você acha que realmente é coisa de filme, mas não, é
a realidade. Então, no mesmo ano, a Santa Casa, ela perde o credenciamento para realizar os transplantes, né? O diretor ele é assassinado após grampear os telefones da Santa Casa e descobrir o tráfico de órgãos. E nisso as fitas são extraviadas, elas somem. Então é muito complexo. Então agora de forma resumida, eu vou falar o que veio acontecendo assim, só para a gente entender a contextualização, certo? No ano de 2004 aconteceu uma CPI, que nem aconteceu da CPI do Covid, é tipo uma investigação mais a fundo sobre os fatos. É uma comissão parlamentar de inquérito. E isso aconteceu em 2004. O pai fala que lutou muito para que isso acontecesse e realmente o pai ele é um verdadeiro herói porque, gente, ele fez coisas que ele foi contra tudo e todos. Ninguém acreditava nele. Ninguém, para vocês terem noção, em 2013, se eu não me engano, foi 2014 ou 2012, foi nessa época ele teve que ir embora do Brasil por conta de ameaças de morte à família, muitas coisas, porque ele colocou na mesa o nome de pessoas grandes, ou seja, essa instituição, esse crime organizado, ele tem pessoas da própria política dentro. Então, em Poços de Caldas é simplesmente uma máfia. Vocês têm noção? É tipo lá, inclusive, teve carreata para os próprios médicos. O pai era visto como um louco, como um bandido que estava tentando queimar a imagem, a reputação. Então ele foi muito sancionado, ele foi muito discriminado. E nisso ele teve que ir embora para pedir asilo político na Itália, gente. Então, no ano de 2016, o médico Sérgio Poli Gaspar, o médico anestesista, e juntamente com Celso Roberto Frasson Scaff, foram condenados em primeira instância por remoção ilegal de órgãos em pessoas ainda vivas. E nisso, um pouco tempo depois, anularam a sentença, mudaram meio que o motivo da acusação para homicídio. Isso no mesmo ano. Só que agora, em 2021, retornaram para o mesmo crime inicial, ou seja, anularam a anulação. Eles voltaram a responder por remoção ilegal de órgãos em pessoas ainda vivas, certo? Agora, em 2021, José Luiz da Silva Gomes e José Luiz Benfito foram condenados a 25 anos por homicídio. O julgamento do Álvaro Yanhas aconteceu dia 19 de abril de 2022, muito recente, inclusive. Álvaro Yanhas foi acusado por homicídio duplamente qualificado e ele pegou uma pena de 22 anos e 8 meses. Gente, para vocês terem uma pequena noção, por favor, assistam o julgamento deles, eu vou deixar tudo linkado aqui, caso vocês tenham interesse em se aprofundar sobre o caso, porque o que eu falei aqui foi apenas um resumo de tudo que realmente aconteceu. Gente, ele ria no depoimento. Ele ria. Apenas. Então, isso 10 dias depois, após o julgamento, que a sentença saiu no outro dia, foi pedido um habeas corpus para o Álvaro e foi aceito. O STJ, que é o Tribunal de Justiça Federal, concede um habeas corpus para Álvaro Yanhas. Isso mesmo, um habeas corpus. Ele está livre. E o final é o que vai chocar mais. Só um segundo. O Ministério Público de Minas Gerais pede o cancelamento do habeas corpus, né? A anulação, e o STJ não aceita. Gente, mas o pior de tudo, vocês sabem o CRM? É aquele que permite que o médico ele possa trabalhar, né? Atuar de forma legal. Ele simplesmente absolveu todos os médicos. Gente, o CRM absolveu. Gente, para o CRM eles não fizeram nada. E aí?
Álvaro Yanhas está solto. José Luiz Benfito e José Luiz Gomes da Silva estão soltos, todos condenados, porém soltos. Os demais médicos estão soltos, todos estão soltos. E nisso o pai, Paulo Ayrton Pavese, o pai, ele vive na Itália hoje com a família. Ele tem uma nova filha, uma filha menor que tem 16 anos e ele é casado com a outra mulher também. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um resumão, porque a história ela é muito longa, tem muitos detalhes, tem muitas coisas. Eu posso não ter trazido todas as informações, mas eu tentei filtrar o máximo. Então, eu vou deixar aqui abaixo todas as entrevistas do canal da Investigação Criminal, canal Investigação Criminal que eu assisti, que são muito ricas em informações. Assisti o depoimento do pai, ele tem um canal no YouTube. Ele tem um livro que fala sobre o tráfico de órgãos no Brasil. Então, gente, é uma história muito impactante. Eu não tinha noção. Eu também não tinha nascido na época, para vocês terem noção, tem 22 anos que o caso aconteceu. Eu tenho 18, então eu não tinha noção de que esse caso era desse tamanho. Então, quando eu conheci, eu fiquei muito chocada com o que realmente tinha acontecido. Muito triste por tudo também, mas muito o pai é muito admirável por nunca ter abandonado o filho. Uma fala que o Paulo Pavese faz é que no primeiro julgamento, o advogado do réu, ele fala assim: por que você abandonou o seu filho na primeira noite? Aí o pai fala: eu não abandonei meu filho em 22 anos, você acha mesmo que eu abandonaria ele no primeiro dia? Então, gente, é um pai muito forte que teve que passar, uma família que teve que passar por tudo isso. E é muito triste pensar que pessoas fazem isso por dinheiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, se inscreve e deixe nos comentários qual o próximo caso que vocês querem que eu traga. É isso. No mais, muito obrigada. E é isso. Tchau!